Londres, símbolo de luxo com ruas vibrantes com histórias de poder e inovação. Só para você ter uma ideia, o valor econômico da cidade é de impressionantes 652 bilhões de dólares. Se Londres fosse um país independente, estaria na 22ª posição entre as maiores economias do mundo, à frente de países inteiros. Isso por si só é um absurdo. Mas ao mesmo tempo em que Londres brilha, ela esconde um contraste chocante. Enquanto a cidade gera metade do PIB do Reino Unido, ela representa apenas uma fração da população total que vive lá. E esse sucesso econômico não é compartilhado pelo resto do país. Se Londres é tão poderosa, por que o resto da Inglaterra não consegue seguir o mesmo ritmo? Vamos tirar Londres da equação por um momento. Imagine que colocamos o Reino Unido dentro dos Estados Unidos, como se ele fosse apenas um estado americano. O que a gente iria reparar é que o Reino Unido seria o segundo estado mais pobre dos Estados Unidos. Chega a ser inacreditável, né? Isso mostra o quanto o país já viu melhores dias. Nos últimos anos, a realidade econômica do Reino Unido mudou drasticamente. O custo de vida disparou. Os salários não conseguiram acompanhar os preços. Com isso, o poder de compra das pessoas despencou. Realizar o sonho de comprar a casa própria, para muitos, só vai ficar no sonho mesmo. E sabe o que é ainda mais chocante? A Inglaterra já foi um dos países que lideraram o mundo em desenvolvimento, mas hoje em dia figura entre as nações desenvolvidas com mais pessoas vivendo nas ruas. Mas como isso aconteceu? Que decisões levaram a essa situação? As raízes desses problemas estão profundamente enterradas no passado, em decisões políticas que na época pareciam acertadas, mas que com o tempo desencadearam consequências devastadoras. Agora o problema cresceu tanto que não tem uma solução simples para ele. Se a gente se afastar um pouco dessa situação e olharmos para o cenário de uma forma com mais perspectiva, o que vamos enxergar é que a economia inglesa está em uma trajetória acelerada de queda. Os preços aumentaram de maneira alarmante, tornando o custo de vida insustentável para muitas pessoas. Não faz muito tempo, a Inglaterra era vista como símbolo de prosperidade, uma terra cheia de oportunidade, onde milhares de pessoas gostariam de ir morar lá para desenvolver as suas carreiras. Mas hoje em dia, esse brilho parece cada vez mais apagado. O país está sob uma pressão socioeconômica tão intensa que nem sempre é visível à primeira vista. E essa pressão só piorou por conta de 3 eventos históricos que aconteceram quase em sequência. O Brexit, o que ocorreu no mundo inteiro em 2020 e mais recentemente a guerra na Ucrânia. Cada um desses eventos deixou sua marca, mas quando você soma os 3, gera um efeito que poucos previam. Mas se a gente for analisar de forma mais profunda, a gente vai perceber que a origem do problema vem de bem antes, mais especificamente de 2008. Sim, estamos falando da crise financeira global. Essa crise foi um divisor de águas. Bancos quebravam, mercados colapsaram e a confiança na economia do mundo inteiro foi abalada. A Inglaterra, como muitos outros países, saiu dessa com cicatrizes profundas. Mas o que diferenciou eles do resto do mundo inteiro foi como o governo britânico escolheu lidar com esses danos. Após tomar emprestados impressionantes 141 bilhões de libras para poder salvar os bancos britânicos, o governo tomou uma decisão que poucos esperavam, adotando medidas de austeridade, enquanto outras nações investiam em políticas fiscais e sociais para reerguer suas economias. O Reino Unido foi na direção oposta
oposto desse movimento global. Não houve cortes significativos de impostos, não houve aumento do salário mínimo, não houve controle efetivo da inflação, não houve assistência habitacional, nem programas robustos de criação de empregos. A economia foi sufocada em um momento que precisava de oxigênio. Mas como ficaram as pessoas depois dessa escolha? Para o cidadão médio, o resultado foi uma queda drástica no padrão de vida. A renda familiar não apenas diminuiu, mas ficou estagnada por incríveis 15 anos. Na economia, a gente chama isso de década perdida. Para a gente entender melhor o tamanho do problema, vamos voltar em 2007. Naquele ano, a renda familiar das famílias britânicas ficava atrás apenas 8% em relação às famílias norueguesas e apenas 6% atrás das famílias americanas. Mas hoje em dia, essa diferença aumentou para 20% em relação às famílias norueguesas e 16% em relação às americanas. É uma queda significativa que não passa despercebida no dia a dia, e isso afeta diretamente a classe média, que é o motor de qualquer economia. Quando as pessoas têm mais dinheiro, elas ficam tentadas a gastar mais. Compram casas, consomem serviços, ajudam pequenos negócios a crescer e esse ciclo acaba aquecendo a economia, gerando empregos e melhorando o padrão de vida de todo mundo. Mas na Inglaterra o que aconteceu foi o oposto. Eles decidiram priorizar grandes corporações do que o bem-estar da população. Ao invés de aquecer a economia através de políticas que favorecessem a classe média, eles concentraram recurso em grandes empresas. Mas o que acontece quando a base da economia, a classe média, começa a ruir? Ao você enfraquecer a classe média, você está basicamente comprometendo a fundação de um prédio. Quando esse grupo de pessoas perde poder de compra, a economia desacelera. Menos consumo significa que as empresas têm menos demandas, ou seja, elas vão contratar cada vez menos pessoas, fazendo com que o crescimento econômico seja cada vez menor. E para piorar tudo, ao esse grupo perder poder de compra, você aumenta ainda mais a desigualdade financeira. As famílias ricas conseguem se manter estáveis e, em alguns casos, até mesmo prosperar, enquanto o pessoal que era da classe média começa a afundar. E o pessoal que estava, toda aquela classe que estava abaixo da classe média, enfrenta uma luta diária para a sobrevivência. É uma situação muito complicada, onde o dinheiro deixa de circular e começa a se concentrar na mão de poucas pessoas. A produtividade, que é o motor de qualquer economia saudável e crescente, foi negligenciada. Mas o que é produtividade, você pode estar pensando? Bem, não é trabalhar mais, é sobre trabalhar de forma mais inteligente, gerando mais valor com menos esforço. Quando um país investe em tecnologia, como por exemplo o Japão, por lá eles estão transformando terras agrícolas em fábricas de alta tecnologia. Fazendo isso, eles estão aumentando a sua produtividade, aquecendo a economia deles e melhorando, por consequência, a vida da sua população. Isso porque o mercado de tecnologia acaba gerando mais dinheiro. No Reino Unido, o oposto aconteceu, pois desde 2008 a produtividade caiu e nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível de projeção que tinha antigamente, ficando 24% abaixo do que era esperado. Isso significa que enquanto outras economias cresceram, o Reino Unido desacelerou e se transformou em um gigante que está com o freio de mão puxado em um mundo que não para de correr. Quando a gente combina a baixa produtividade e a estagnação da renda familiar da população britânica, é fácil entender porque muitos dizem que a economia britânica está lutando pela própria sobrevivência. Mas será que esse cenário é irreversível ou existe uma saída para essa crise? O que mais chama atenção sobre essa década perdida na Grã-Bretanha é o silêncio que envolveu ela. Ela aconteceu de forma tão casual, tão indiferente,
que passou despercebida pela elite política do país. Nenhum partido a reconheceu como uma crise real, muito menos propôs um plano concreto para reverter, enquanto milhões de famílias sentiam na pele o peso da estagnação econômica, com rendas cada vez menores, menos oportunidades e o custo de vida disparando. Mas o descontentamento das pessoas foi crescendo, parecendo uma panela de pressão, até que explodiu na forma de uma decisão histórica: o Brexit. Para muitos britânicos, a votação para a saída da União Europeia não foi apenas uma questão de política externa ou soberania nacional. Foi uma válvula de escape para anos de frustração econômica e social. Porém, o que veio a seguir não foi uma solução que todos estavam esperando. O Brexit trouxe consigo muitas incertezas. Como essa decisão moldaria o futuro da economia britânica? Quais seriam os custos de deixar o maior bloco econômico do mundo? O que parecia ser um ponto de virada para o país se tornou um capítulo de incertezas e desafios, e o impacto disso foi sentido não apenas nas fronteiras comerciais, mas no dia a dia de milhões de pessoas. Mas como sempre dizem, o que está ruim pode piorar. E foi isso que aconteceu quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Após a invasão, o mercado global de energia foi abalado de maneira incomparável, e o Reino Unido, assim como muitas nações dependentes do gás natural para aquecer lares, abastecer fábricas e manter a economia em funcionamento, acabou sofrendo demais com o aumento dos preços, e piorou quando a Rússia cortou o fornecimento do gás natural para a Europa. Essa escassez desse recurso teve um impacto gigantesco no bolso dos cidadãos. Para as famílias britânicas, isso não foi apenas uma questão de números no mercado financeiro. O aumento do preço do gás foi sentido na pele, nas contas de energias mensais que começaram a se tornar impagáveis para muitas pessoas. O custo de aquecer uma casa no inverno subiu de maneira absurda, fazendo com que famílias inteiras precisassem decidir entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Não era mais uma escolha entre luxo e necessidade básica. Era uma escolha de sobrevivência. E o pior é que essa pressão sobre o orçamento doméstico não terminou. Enquanto os preços do gás subiam, o valor das commodities essenciais como alimentos e combustíveis também disparou. O governo britânico, que já lutava para lidar com a crise fiscal pós-Brexit, não conseguiu dar uma resposta rápida para a população, deixando muitos sem alternativas viáveis para lidar com os custos crescentes. A classe média, que já estava há anos com sua renda basicamente estagnada, se viu esmagada por mais essa pressão. Muitos que antes podiam ter um estilo de vida confortável, agora estavam sendo forçados a cortar gastos essenciais, ou até mesmo buscar ajuda social. E esse problema não escolhia uma classe social, ele atacava desde o mais rico ao mais pobre, mas com um peso muito maior para aqueles que já estavam lutando para se manter de pé. Diante de uma economia que não conseguia encontrar forças para se levantar e uma produtividade estagnada, o governo britânico teve uma ideia: abrir as portas para imigrantes. A ideia era clara: aumentar a força de trabalho, trazer mais mão de obra qualificada e assim estimular a economia. Afinal de contas, a imigração sempre funcionou para a Inglaterra após crises anteriores, mas essa estratégia acabou gerando uma série de complicações inesperadas. Nos primeiros anos, a entrada desses trabalhadores resolveram o problema. Muitos imigrantes vindo do mundo inteiro assumiram posições de trabalho nos setores que enfrentavam escassez de mão de obra, como saúde, construção e serviços essenciais. No entanto, a solução começou a mostrar seus lados negativos.
Para os britânicos comuns, especialmente aqueles que já estavam lutando para manter suas próprias vidas em meio à crise, a chegada de novas pessoas gerou tensão. A pressão sobre os serviços públicos, o mercado de habitação e o mercado de trabalho aumentou consideravelmente. Muitas pessoas começaram a sentir que, em vez de melhorar, elas começaram a competir por empregos que pagavam cada vez menos. O que parecia ser uma solução para a crise de produtividade e escassez de mão de obra acabou gerando um grande problema social e abrindo um fosso cada vez maior entre as diferentes classes e grupos dentro do país. A questão da imigração, que poderia ter sido uma oportunidade de revitalizar a economia, se transformou em um dos maiores pontos de discórdia do Reino Unido moderno. O Reino Unido, ao tentar encontrar uma solução para suas questões econômicas, acabou se dividindo ainda mais. Mas como um país com tanto potencial chegou a esse ponto de declínio, o que a gente vê hoje em dia são grandes potências vendo seus impérios desmoronarem. E no meio dessa turbulência global, algo muito familiar também está à beira do abismo. O que acontece quando um império do entretenimento e do streaming começa a dar sinais que o seu reinado está chegando perto do final? Sim, eu tô falando do Disney Plus. E acredite, os próximos 2 anos serão definitivos para eles. Mas essa história eu conto melhor nesse vídeo aqui.